Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 16, o Credo Capitalista? Bom, espero que vocês tenham aí digerido um pouco, talvez, não, né? Porque não é digerível, né, essa questão do capitalismo, mas que vocês tenham refletido sobre, né, durante essa última semana, quem está acompanhando os capítulos a cada semana, para a gente poder continuar, né, e continuar e concluir este capítulo. Mas, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade. Que, como quem já está acompanhando já sabe, a história da humanidade não é nem um pouco legal, né, gente? A gente não é nem um pouco legal com as outras pessoas. E isso desde muito tempo. Então, quando a gente encara a nossa realidade de hoje em dia, né? Que a gente vê tanta polarização, tanto preconceito, tanta falta de empatia, é importante a gente estudar a história porque tá lá, né? A história vem dizendo isso, não é de hoje que nós somos assim, não é de hoje que o ser humano é egoísta ao extremo. A nossa natureza é assim. O que nos transforma é a nossa consciência. E é isso o objetivo deste canal, né? Despertar consciências. Então, quando eu venho aqui e trago essa história para vocês e trouxe já as outras leituras, é sempre com esse objetivo de despertar a sua consciência para a transformação, porque a gente vai expandir aquilo que a gente foca. Então, se a gente tiver a mentalidade de escassez, como a gente já viu lá no livro da abundância e também no livro da coragem de ser imperfeito, a gente vai achar que está tudo ruim, que está tudo escasso. Mas se a gente tiver uma mentalidade de abundância e olhar para as pessoas e entender que temos sim pontos negativos, mas temos também muito mais pontos positivos, a gente vai conseguir ter uma perspectiva e uma esperança de um futuro melhor. Então, esse é o meu objetivo aqui, né? Então, mesmo que a nossa história tenha sido triste, trágica, violenta, é possível que a gente possa transformar o nosso futuro para uma coisa mais amena, mais empática, mais colaborativa, mais cooperativa. É essa a minha esperança. Então, hoje o capítulo não é legal, tá? Ele continua não sendo palatável, mas é importante que a gente estude a história e entenda como que a gente chegou até esse ponto. E aí, continuando no capítulo, o autor ele vai trazer um percurso histórico, né, dos países europeus, de como eles foram se destacando e tomando frente em determinados tempos usando o dinheiro. Então, primeiro ele destaca lá os holandeses, que teve uma época na história que eles tomaram conta de vários territórios e eles faziam uso do crédito. E por que eles foram se expandindo? Porque eles pagavam os seus créditos em dia. Então, eles faziam lá os seus empréstimos e pagavam em dia. E ele fala também dos franceses que acabaram se perdendo nesse sentido, e foi quando chegou a Revolução Francesa, né? Eles estavam já numa situação tão complicada que aí veio a Revolução Francesa. Foi a queda, né, da monarquia e a igualdade, fraternidade e liberdade, né, que os burgueses propunham. Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar essa história, a gente vai ver que os burgueses, que eram os ricos emergentes, eles só queriam ter mais poder, eles queriam tirar o poder da mão, né, dos reis e do clero, que eram os que dominavam até aquele momento. E aí ele vai falar também da Grã-Bretanha, do Império da Grã-Bretanha, né, de como ele se expandiu e em determinado momento foi um do maior do mundo. E aí eu já leio o primeiro trecho para vocês falando sobre isso. Vamos lá. Enquanto o Império Ultramarino francês estava desmoronando, o Império Britânico se expandia rapidamente. Como o Império Holandês, que o precedeu,
O Império Britânico foi fundado e administrado principalmente por empresas privadas de capital aberto, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Valores de Londres. Então, assim como a Holanda, né, que ele fala aqui no trecho que antecede esse pedaço que eu li para vocês, a Holanda cresceu a partir do crédito. Então, os comerciantes, né, emprestavam dinheiro para o governo fazer as expedições para se expandir, e eles pagavam. O próprio Napoleão zombou dos britânicos, chamando-os de uma nação de lojistas, mas esses lojistas derrotaram o próprio Napoleão e o império deles foi o maior que o mundo já viu, né? Então, a Inglaterra, ela toma conta, né? Ela se expande rapidamente e ela domina vários países, né? E Napoleão, que subestimou os lojistas, né? Ele foi derrotado por eles mesmos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente acha que está muito por cima, a gente pode levar um golpe, né? Então, aí ele vai trazer aqui um trecho sobre as guerras que tiveram, né? Tudo em nome do capital, em nome do dinheiro. E uma guerra que teve foi a primeira guerra do ópio, em 1840 a 1842, que foi a Grã-Bretanha contra a China, né? Eles queriam um livre comércio e como eles já tinham um certo poder, eles simplesmente esmagaram a China naquela época. Eu vou ler para vocês o trecho, é um trecho um pouco longo, mas é daqueles trechos que traz os fatos históricos que é importante a gente compartilhar com vocês, para vocês verem o terror. Em 1840, a Grã-Bretanha declarou guerra à China em nome do livre comércio. Foi uma vitória fácil. A China, excessivamente confiante, não foi páreo para as novas superarmas dos britânicos: navios a vapor, artilharia pesada, foguetes e fuzis de disparo rápido. Segundo o Tratado de Paz que se seguiu, a China concordou em não restringir atividades dos comerciantes de drogas britânicos e em compensá-lo pelos danos causados pela polícia chinesa. Além disso, a Grã-Bretanha exigiu e obteve o controle de Hong Kong, que eles passaram a usar como uma base segura para o tráfico de drogas. Hong Kong continuou nas mãos dos britânicos até 1997. No fim do século XIX, cerca de 40 milhões de chineses, 1/10 da população do país, eram viciados em ópio. Então você vê como um país ficou rico, e não foi rico à base de coisas lícitas, né? Ficou rico à base de tráfico de drogas. E o autor traz aqui mais para frente, que eu também não vou aprofundar muito, que a gente também já falou bastante sobre a escravidão, mas aí eles começam também a fazer muito uso dos escravos, né? Do trabalho escravo. Então eles ficam ricos à custa de exploração das pessoas e de drogas, gente. Isso é muito triste, né? E aí ele fala também sobre o Egito, como o Egito também se endividou, né, com a Grã-Bretanha, e depois dele acumular uma certa dívida, ele tentou se rebelar. E o que eles fizeram? Vou continuar lendo o trechinho para vocês. O Egito também aprendeu a respeitar o braço comprido do capitalismo britânico. A dívida egípcia inflou e os credores europeus se intrometeram cada vez mais em assuntos egípcios. Em 1881, os nacionalistas egípcios estavam fartos e se rebelaram, declarando a anulação unilateral de toda a dívida externa. A rainha Vitória não ficou satisfeita. Um ano depois, ela enviou seu exército e sua marinha para o Nilo, e o Egito continuou sob o protetorado britânico até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, veja como isso já mostra, né, como eles tomaram o poder por conta do capital. Então, eles emprestavam dinheiro para projetos e depois eles cobravam alto sobre isso, né? Eu vou ler aqui mais um trechinho para concluir essa parte. Esses estão longe de terem sido as únicas guerras travadas para proteger interesses de investidores. Na verdade, a própria guerra poderia se tornar uma commodity, assim como o ópio. E aí aqui ele conta, continuando, como a Grécia também, quando ela estava lutando pela liberdade dela,
E as pessoas que acreditaram nessa liberdade da Grécia começou a ser vendido ações na Bolsa de Valores quem queria investir, né, na Grécia. A Grécia conseguiu a sua independência, mas terminou extremamente endividada, né? E essas ações eram vendidas na Bolsa de Valores. Você quer que a Grécia seja independente? Compre uma ação, apoie, né? Então, qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, né, gente? Então, concluindo aqui. É por isso que hoje a classificação de risco de um país é muito mais importante para o seu bem-estar econômico do que os seus recursos naturais. As classificações de risco indicam a probabilidade de um país pagar as suas dívidas, além de dados puramente econômicos. Levam em consideração fatores políticos, sociais e até mesmo culturais. Um país rico em petróleo, mas amaldiçoado com um governo despótico, guerra endêmica e um sistema jurídico corrupto, geralmente receberá uma classificação de risco alta. Então, hoje em dia a gente fala isso, né? O Brasil tem, né? A classificação de risco do Brasil tem aumentado. A gente passou por um momento aí de tranquilidade já há muitos anos, né? Quando deu aquela equilibrada nas contas, mas a gente vem aumentando o risco, porque vocês ouviram durante muito tempo, eu acredito, falar sobre a dívida externa. A gente também, né? O Brasil, quando conseguiu a independência de Portugal, também ficou extremamente endividado com a Inglaterra. A gente também ficou muito endividado para conseguir essa independência. E aí a gente sempre está devendo, né? A gente sempre teve essa dívida externa, porque a gente não sabe fazer uso dos nossos recursos, a gente não sabe administrar os nossos próprios recursos. Embora a gente seja um país riquíssimo em recursos naturais, a gente não sabe fazer bom proveito disso, então a gente vive à mercê de estrangeiros, ainda hoje, né? Um exemplo dos dias de hoje, né? O combustível. Por que o combustível tá tão alto? Porque porque aí você fala, mas a gente tem a Petrobras, a gente tem muito combustível, mas a gente não refina. A gente tem a matéria-prima, mas a gente não consegue transformar essa matéria-prima em gasolina, diesel e outras coisas. Então a gente exporta o petróleo bruto e importa a gasolina, o diesel e os derivados do petróleo. Então por isso que a gente paga um preço alto até hoje. Então a gente vive à mercê de capital estrangeiro, de outras coisas. Por quê? Porque a gente não sabe administrar os nossos próprios bens. Aí, continuando, né? O culto ao livre mercado, né? A gente acredita, né? Os capitalistas convictos, eles alegam que a política não deve se envolver no mercado, mas ao mesmo tempo eles querem influenciar a política. Então, eles falam uma palavra que está em moda agora, que é o tal do Estado mínimo, né? Que é o Estado interferindo no mínimo possível, né? Na sociedade, na questão do dinheiro, mas tem um grande porém aí. Não é possível isso acontecer, né? Porque assim como o mercado influencia na política, a política influencia no mercado. Lembra, alguns capítulos atrás a gente falou que eram os caos de 2 níveis, né? Tem o caos de nível 1, que é aquele que você sabe o que vai acontecer e você tenta prevenir, que é a questão das previsões do tempo, das catástrofes, e o caos de nível 2, que é aquele do mercado, que você não consegue prever, ou da revolução política, porque você pode falar que vai haver uma revolução, mas aí as pessoas vão tomar uma atitude, e aí essa revolução pode não acontecer, lembram disso? Então, o mercado, ele influencia, sim, na política, e a política influencia no mercado, não tem como dissociar. Aí eu vou ler o trecho que o autor fala sobre isso. Mas em sua forma extrema, a crença no livre mercado é tão ingênua quanto a crença no Papai Noel. Simplesmente não existe um mercado completamente isento de interesses políticos. O recurso econômico mais importante é a confiança no futuro, e esse recurso é constantemente ameaçado por ladrões e charlatães. Os mercados sozinhos não oferecem proteção alguma contra fraude, roubo e violência. É função dos sistemas políticos assegurar a confiança, legislando sanções contra trapaças, instaurando e financiando forças policiais, tribunais e prisões que fazem com que a lei seja cumprida. Quando os reis falham em sua função e não regulam o mercado devidamente, a consequência é perda de confiança.
redução de crédito e depressão econômica. Essa foi a lição ensinada pela bolha do Mississippi em 1719, e os que se esqueceram dela foram relembrados pela bolha imobiliária de 2007 nos Estados Unidos, com a crise creditícia e a recessão que se seguiram. Então, como ele fala, né, que o capital ele evoluiu à custa dos créditos, né? E aí você vai liberando, injetando dinheiro, mas chega uma hora que essa dívida é cobrada. E aí essa bolha ela explode, entendeu? E foi mais ou menos isso que aconteceu lá, o que ele cita, que eu não sabia, tá? Então não sei falar para vocês sobre o Mississippi em 1719, mas 2007, aí a crise dos Estados Unidos, a gente sentiu o efeito, né? O presidente, à época, disse que era só uma marolinha, mas essa marolinha foi crescendo e a gente ainda vive aí numa crise econômica que reverbera dessa época também, né? Lógico que já veio outras coisas além da crise que nós estamos vivendo nesse momento, né? Que é a crise pandêmica. Então, o autor continua e aí ele vai falar sobre o inferno capitalista. Então, Adam Smith, quando ele faz lá a declaração dele, né? Que a gente viu na parte 1, que o sapateiro, quando ele vende mais, ele tem o seu lucro e ele vai investir contratando mais empregados, e isso seria bom para o público, para o povo, ele não imaginou, né? Ele achava que o próprio mercado protegeria, ou ele achou isso, ou ele se omitiu em relação a isso, protegeria o funcionário. Então, se tivesse um patrão que explorasse o funcionário, ele poderia procurar um patrão melhor. Mas ele não contava com os monopólios, né? Então, ainda hoje a gente vive isso. Hoje eles driblam porque é proibido por lei os monopólios, as trustes, os cartéis e os oligopólios, né? Que são o quê? São empresas ou poucas empresas que dominam um determinado setor. Então, por exemplo, oligopólio, as empresas de telefonia aqui no Brasil. Nós temos 4 principais empresas. A gente não tem muita variedade, então a gente fica à mercê de poucos serviços. Aí você troca de um para o outro e continua ruim, né? Em geral, eu vejo muito eles são mesmo líderes de reclamação, né? No tal do Reclame Aqui, no Procon, as empresas de telefonia são as que mais recebem reclamações. Então, e aí eles são proibidos por lei, mas o que eles fazem hoje em dia? O que eu tenho percebido dos vídeos que eu tenho assistido, das coisas que eu tenho estudado? Eles não colocam mais o nome deles em tudo, né? Mas eles compram a empresa. Então, existe por trás de várias empresas uma grande holding, né? Uma grande empresa. O Itaú, por exemplo. O Itaú tem várias empresas, coisas que às vezes você nem imagina. Você fala, nossa, mas o Itaú é dono disso? Que nem, isso eu falo não sei vocês, tá, gente? Se vocês acompanham o mercado, essas coisas. Mas o Itaú comprou a XP, né, quase 50% da XP, né, o dono da XP mantém ainda a maioria, né, 51%, mas 49% é do Banco Itaú. Então, o próprio, quando eu falei já alguns capítulos atrás sobre os novos impérios, né, quando eu falei sobre o Facebook, que é um grande império. Então, o Facebook, quando o WhatsApp começou a ameaçar o Facebook, ele foi lá e comprou o WhatsApp. Ele não mudou de nome, mas quem é dono do WhatsApp? O Facebook. Quem é dono do Instagram? O Facebook. Então, é um monopólio. Só que como não tem o nome tudo Facebook, então isso dribla as leis, né? Isso disfarça, mas se você for no mercado, você vai ver lá 5 marcas diferentes de creme dental, mas se você ler atrás quem é o fabricante, você vai ver que é o mesmo. Então, essa é a questão, né, das leis do mercado. E o inferno capitalista, eu vou ler aqui um trecho para vocês que também me marcou bastante. E aí eu falei, não, esse trecho também tenho que compartilhar. Então, vou ler para vocês agora. É um pouco grande, mas é importante. O século XIX não trouxe nenhuma melhoria na ética do capitalismo. Século XIX, nem o XX, nem o XXI, tá, gente? Continua do mesmo jeito. Mas vamos lá. A Revolução Industrial, que varreu a Europa, enriqueceu os banqueiros e os donos do capital, mas condenou milhões de trabalhadores a uma vida de pobreza abjeta. Nas colônias europeias, as coisas eram ainda piores. Em 1876, o rei Leopoldo da Bélgica fundou uma organização humanitária não governamental.
com o objetivo declarado de explorar a África Central e combater o comércio de escravos ao longo do Rio do Congo. Muito bem intencional, lembra, gente, do fardo do homem branco? Muito bem intencionado. Também foi encarregada de melhorar as condições para os habitantes da região, construindo rodovias, escolas e hospitais. Em 1885, as potências europeias concordaram em conceder a essa organização o controle de 2,3 milhões de quilômetros quadrados na Bacia do Congo. Esse território era 75 vezes o tamanho da Bélgica. Ficou conhecido como, então, o Estado Livre do Congo. Ninguém pediu a opinião dos 20 e 30 milhões de habitantes do território. Continuo. Em pouco tempo, a organização humanitária se tornou um negócio cujo objetivo real era o crescimento e o lucro. As escolas e os hospitais foram esquecidos. E, em vez disso, a Bacia do Congo se encheu de minas e plantações, controladas principalmente por oficiais belgas, que exploravam a população local de maneira brutal. A indústria da borracha foi particularmente notória. A borracha estava rapidamente se tornando uma mercadoria industrial e a sua exportação era a principal fonte de receita do Congo. Os aldeões africanos que coletavam a borracha eram obrigados a fornecer cotas cada vez maiores. Aqueles que não conseguiam fornecer sua cota eram punidos brutalmente por sua preguiça. Seus braços eram cortados e, em certas ocasiões, aldeias inteiras eram massacradas. De acordo com as estimativas mais precisas, entre 1885 e 1908, a busca por crescimento e os lucros custou a vida de 6 milhões de indivíduos, pelo menos 20% da população do Congo. Algumas estimativas chegam a 10 milhões de mortes. Então, olha que coisa, né? Eu fiz questão de ler esse trecho quando lá o rei Leopoldo, né? Ele cria uma organização não governamental. Como assim? Se ele é o rei, como que ele vai fazer uma organização humanitária não governamental? Então, aqui eu abro um parêntese sobre a minha experiência de vida. O meu pai sempre fez trabalhos voluntários, sempre participou de projetos voluntários, a gente sempre teve essa questão do voluntariado presente na nossa vida. E em determinado momento, a gente chegou a querer fundar realmente uma ONG, né? Uma organização não governamental. E foi nesse momento que eu percebi que de não governamental não tem nada, não tinha nada, assim, porque quando você funda a sua ONG, ela recebe subsídio do governo. E as pessoas naquela época, isso, gente, há quase 20 anos atrás, tá? Eles queriam fundar ONGs, teve uma febre de ONGs, assim, e recebia subsídios do governo. Então, eles queriam receber esse dinheiro realmente do governo. Então, o que eu quero dizer? Não é como tudo na vida, tá? Existem ONGs sérias que fazem um trabalho excelente, excepcional. Não é uma crítica às ONGs. As ONGs têm a sua função importante na sociedade. Mas para a gente ter esse olhar e ficar atento que onde tem dinheiro envolvido, acaba que o poder sobe um pouco a cabeça. Então, às vezes, a gente tem hoje, por exemplo, dentro da minha área, né, as creches conveniadas. Elas recebem também um subsídio do governo, né? Elas recebem o aluguel, elas recebem... E o que elas fazem? Eu não sei, tá, gente? Assim, nunca trabalhei numa creche conveniada. Eu tô reproduzindo para vocês histórias que eu ouvi. Não necessariamente o dinheiro todo que é repassado, ele é investido. E não necessariamente é repassado dinheiro suficiente também. Então, as professoras que trabalham em creches conveniadas, elas ganham menos do que as professoras que são concursadas, né? Então, eu tenho lá um piso, né, do salário do professor, então essas professoras elas ganham às vezes até abaixo desse piso salarial, ou ficam ali no piso e elas não ganham muito mais do que isso. Então, por ser uma creche conveniada e não concursada e não municipal realmente. Então, a gente vive ainda dessa forma de uso das verbas. Então, é preciso a gente ter atenção sobre isso, aonde que a gente vai levar o nosso trabalho voluntário, que causa a gente quer defender e se essa instituição ela é realmente séria, se ela faz realmente um trabalho voltado para o bem-estar social,
entendeu? Então tem mesmo muitas essas coisinhas. Até uma das indicações que eu vou trazer hoje é da série Lupin. Não sei se vocês assistiram, ela é uma série francesa. Ela é bem interessante, mas ela tem um pano de fundo que é sobre essa questão do capitalismo, de uma pessoa muito rica subjugar uma pessoa pobre, negra, um funcionário. Então é uma série bem divertida, assim, eu gostei bastante, mas esse pano de fundo do poder e da prova da inocência de uma pessoa que foi acusada injustamente, ela tá lá. E assim, em todos os filmes e séries francesas que eu assisti, sempre tem um pano de fundo de crítica social, política. Então, se vocês gostarem de séries e quiserem assistir, eu indico Lupin. Ela é divertida no sentido que é um mágico, um ilusionista, tal, é uma coisa assim, tipo Truque de Mestre, não sei também se vocês já assistiram esse filme, mas tem esse pano de fundo que esse Lupin, o autor é um negro, que o pai dele trabalhava por um ricaço de família quatrocentona, como a gente diz aqui, muito rica, e que o acusou injustamente de um roubo. Aí o resto fica por conta de vocês, para vocês verem, mas prestem atenção. E também vou deixar a indicação aqui para vocês do vídeo da Rita do Tempero Drag, que eu já deixei, né, no último vídeo, mas ela é a pessoa que melhor fala sobre capital. E por coincidência, se vocês acreditam em coincidências ou não, ela lançou um vídeo essa semana que chama Humanidade, sei. Então, vai falar um pouco sobre tudo isso que a gente tem visto. Espero vocês na semana que vem, no capítulo 17. Até lá. Beijo.